Queridos, o nosso objetivo como igreja é investir cada vez mais em missões. O meu sonho como pastor, como aquele que plantou a Igreja Esperança, é que essa igreja ela plante outras. Então, na nossa primeira reunião do conselho, quando a gente organizou a Igreja Esperança, então quando o conselho se reuniu pela primeira vez, a primeira ata da nossa igreja, a gente tomou a decisão de plantar uma nova igreja e convidar mais um pastor para essa plantação. Chamar o pastor André e plantar Redentor, isso já aconteceu. Nosso objetivo é continuar plantando. Hoje a gente apoia uma plantação em Petrolina. Nós investimos em missionários, em missões e desejamos avançar. A gente não quer arrecadar mais simplesmente para investir em nós. Nosso objetivo é investir mais no reino. Então, destinar 50%, 60%, 70%, 90% da nossa arrecadação para missões. Esse é meu sonho. Então, que Deus nos dê graça para que a gente seja generoso, que Deus nos dê graça para que a gente tenha um coração missionário. Salmo 67 é um salmo usado nesse contexto missionário. Diz assim a santa palavra do Senhor: é um instrumento de canto, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Querido, eu espero pregar em 10 minutos, tá bom? Então, fique em paz. Esse Salmo 67 é um salmo usado pelos judeus, muitas vezes diariamente cantado da Páscoa ao Pentecostes. Porque o que acontece? Da Páscoa, Pessah, até o Pentecostes, que é a festa das cabanas, das primícias, são 50 dias. Por isso que essa festa das primícias aí, ela passou a ser chamada de Pentecostes, né, que a ideia é esses 50 dias após a Páscoa. E aí então, depois da Páscoa, mais 49 dias dá o Pentecostes. E esses salmos são 49 palavras. O judeu gosta de contar palavras, eles têm essa questão simbólica. E essas 49 palavras, para eles então, encaixava com a questão dos 49 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. E eles então, as 49 noites da Páscoa até o Pentecostes, eles recitam o Salmo 67. Eles cantam o Salmo 67. E ele é cantado no Pentecostes. É interessante a gente entender como que Deus trabalha e por que esse salmo é cantado no Pentecostes, porque o Pentecostes é a festa da colheita. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce em Pentecostes, nós temos uma grande colheita ali de 3.000 almas. No Pentecostes, nós temos então Deus alcançando e desejando alcançar as nações. E o Salmo 67 é cantado ali, para que as nações sejam colhidas nessa grande colheita que Deus quer trazer para o seu povo. Além disso, esse salmo é estruturado, e aí alguns aí já ouviram falar disso, do que é um quiasmo. Esse salmo é escrito em forma de quiasmo. O que é um quiasmo, pastor? É uma estrutura de sanduíche. Então nós temos aqui o pão, verso 1 e 2, e o pão, verso 6 e 7, ok? Então, verso 1 e 2 é o pão em cima, verso 6 e 7 o pão embaixo, falando sobre a bênção de Deus, Deus abençoando o seu povo. O verso 3, vamos dizer que é o tomate, e o verso 5, outro tomate. Olha aí, é o mesmo verso, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Verso 3, verso 5. E o que é o centro do quiasmo? O que é a carne aí desse sanduíche? Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Ou seja, a estrutura desse salmo é organizada em paralelos com repetições para tornar mais fácil. E aí como é que a gente prega num quiasmo? Como é que a gente entende o texto em um quiasmo? A gente trabalha os paralelos. Ou seja, o primeiro ponto então que a gente vai trabalhar e pensar aqui são os versos 1 e 2 e 6 e 7. Deus abençoa o seu povo, ou a necessidade que nós temos de rogar a Deus que nos abençoe.
E é isso então que o salmista nos ensina a fazer, com a base justamente na bênção araônica, que está lá em Números capítulo 6, 22 a 27. Né? Essa bênção aí do sacerdote, rogando a Deus a bênção sobre o povo de Israel, e aqui agora o salmista ele roga a bênção sobre si e sobre o povo. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Verso 6, a terra deu o seu fruto e Deus nosso Deus nos abençoa. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. E aqui nós temos dois tipos de bênçãos, que nós rogamos a Deus que nos abençoe. Uma bênção espiritual, e a segunda é uma bênção material. E essa bênção material do fruto, da colheita, por isso, cantado, esse salmo é cantado na festa da colheita, na festa das primícias, na festa das cabanas, que é justamente quando o povo de Israel colhia o fruto. Em primeiro lugar, a bênção espiritual. Faz resplandecer o rosto sobre nós, Senhor. A ideia aqui de resplandecer o rosto é a ideia de Deus mostrar o seu favor sobre nós, dele estampar a face dele sobre nós, que ele reflita a glória dele sobre a nossa vida. E essa é a maior bênção que nós podemos receber, é Deus ter o rosto favorável para nós, é Deus sorrir para nós, e mais do que isso, é Ele resplandecer o rosto dele na nossa face. O oposto disso, de bênção, é Deus esconder o rosto de nós. Isso acontece quando o povo de Deus se afasta do Senhor. Deuteronômio capítulo 31, versos 17 e 18, é dito: nesse dia minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão. Que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. A idolatria faz com que Deus esconda o rosto de nós. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor e ansiamos pela sua presença, Ele resplandece o seu rosto sobre nós. E em segundo lugar, a bênção material. A terra deu o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Qual que é a ideia? É que Deus abençoa. Qualquer um aqui que planta e colhe, sabe que quem planta, quem trabalha aí com café, com qualquer tipo de plantação, pode fazer o que quiser, mas não consegue fazer chover. Precisa e depende do Senhor, porque se não chover o suficiente, não tem colheita. Ou se chover demais, também estraga. Deus, o nosso Deus, é quem nos sustenta. E às vezes, a gente que não trabalha com colheita, ou talvez alguns que têm o salário sempre mensalmente ali caindo, pode dar a falsa impressão de que a gente é autônomo, não depende que o Senhor Deus nos abençoe. Mas nós precisamos de saúde, nós precisamos que Deus nos sustente, nos abençoe, nos dando a nossa vocação, nos dando a capacidade da gente poder trabalhar. E é Deus, o nosso Deus, quem nos abençoe e que nos dá o sustento diariamente. Diariamente Ele nos sustenta. Nós precisamos da bênção do Senhor diariamente. Materialmente nos sustentando, mas também espiritualmente, trazendo favor sobre nós, nos dando bênção da sua presença, porque mais importante do que os bens materiais é a presença de Deus. Mais importante do que nós recebermos da parte do Senhor o sustento, a provisão diária, é recebermos o perdão, é recebermos a salvação. E Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer nos abençoar. Mas qual que é o propósito da bênção de Deus para mim e para você? Diz o texto: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus quer nos abençoar. Mais do que a gente pedir a Deus que nos abençoe, é que Deus deseja abençoar a mim e a você. Entenda isso, Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar materialmente, Deus quer te abençoar espiritualmente. Entenda, abençoar materialmente não é te dar riquezas ou te fazer multimilionário, é te sustentar, é te guardar, é te prover, te dar provisão diária. Ele quer. E Ele quer te abençoar espiritualmente, Ele quer te dar bênçãos sem medidas, a presença dEle. Deus anseia por andar com você, Deus anseia por estar do seu lado, por se revelar a você, por revelar a vontade dEle para a sua vida, por falar ao seu coração. Esse é o desejo dEle, te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas Ele tem um propósito ao te abençoar. O propósito não está apenas em você, para que você seja abençoado e diga: nossa, eu sou abençoado do Senhor, eu sou o cara. Não.
O povo de Israel corria o risco de se tornar xenofóbico. O povo de Israel corria o risco de achar que era superior às nações. E o que Deus está ensinando a Israel? Eu estou abençoando vocês, Israel, para que as nações me conheçam, para que os povos todos se voltem para mim, porque eu não quero abençoar só você, Israel, eu quero abençoar todos os povos, todas as tribos, todas as raças, pessoas de todas as línguas. Israel, hoje, perdeu esse posto, e hoje a igreja do Senhor é abençoada por Ele. Deus fala a mesma coisa para mim e para você. Eu quero abençoar vocês, para que vocês levem o meu nome às nações, para que as pessoas ao redor de vocês, para que os amigos de vocês, para que os parentes de vocês, para que aqueles que estão ao redor de vocês, ao verem a bênção de Deus sobre a vida de vocês, creiam. Calil trouxe aqui Ibrahim, uma grande bênção ter Ibrahim conosco. O meu pai não frequentava a igreja, meu pai não gostava muito de igreja. Quando eu era adolescente eu ia para a igreja, meu pai não gostava muito. Mas o que aconteceu com o passar do tempo é que meu pai começou a ver Deus me abençoar. Meu pai começou a ver Deus colocando a mão sobre a minha vida. Na faculdade, no trabalho, na minha vida. E meu pai começou a ver Deus agindo. E aí quando eu decidi sair de um trabalho numa multinacional para me tornar pastor, meu pai não se opôs. Ele já estava vendo Deus abençoar. E aí eu me tornei pastor, e meu pai vendo a bênção de Deus sobre a nossa vida, a nossa família. Não é que a gente tinha uma condição financeira, nada disso. Meu pai sempre nos abençoou, inclusive nos dando auxílio financeiro, muitas vezes, quando a gente precisava ao longo do tempo. Mas ele via a bênção do Senhor. E o que aconteceu? Ele creu, ele se voltou para o Senhor. Eu batizei meu pai na Igreja Esperança, 2021. Qual que é o propósito da gente receber a bênção de Deus? É porque a gente é o cara ou para reter para nós? Não. A bênção que nós recebemos é para que outros creiam. E aí é o segundo ponto. Deus deseja que todos os povos o louvem. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Verso 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O clímax da missão, o clímax da criação é a adoração ao Senhor. Esse é o ápice. A missão vai acabar, mas a adoração continua. O louvor a Deus não cessa. Nós vamos fazer uma viagem missionária no ano que vem, mas vai acabar em um determinado momento. Quando Jesus voltar, não haverá mais viagens missionárias. Não haverá mais pregação do Evangelho. Não haverá mais missões. Mas a adoração eterna é para todo sempre. Nós fomos criados para adorar. E o propósito de levar o Evangelho, seja entre os ribeirinhos, seja aqui em Vitória, seja onde você estiver, é porque tem pessoas que não estão adorando a Deus, e quando as pessoas não adoram a Deus, quando elas se colocam no centro, elas não são plenas. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto: alegrem-se e exultem as gentes. Qual que é o objetivo da adoração? Qual que é o propósito de nós adorarmos a Deus? Isso gera gozo, isso gera alegria, isso gera regozijo para o nosso coração. Nós fomos criados para adorar, e nós só encontramos contentamento quando nós cumprimos o propósito do porquê nós fomos criados. Há pessoas que não estão adorando e por isso elas não são felizes. Porque elas não adoram a Deus, porque elas não estão louvando ao Senhor de todo o seu coração. E às vezes podem até estar na igreja, mas usando o Senhor para que ela esteja no centro. Porque o propósito dela é receber bênção. Entenda, a bênção do Senhor não é simplesmente para que a gente receba, mas para que a gente o louve. Deus nos abençoou para que nós o adoremos, para que nós nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. Porque a maior bênção que nós podemos ter é a presença dEle. A maior alegria que nós podemos ter é quando nós o adoramos. Entenda, querido. Se nós não adoramos a Deus, nós não seremos plenos. E muitas vezes a gente está insatisfeito, a gente está descontente, nós não somos felizes. Estamos com o nosso coração inquieto, justamente porque a nossa vida não é para o louvor da glória do Senhor. A gente está reclamando porque nós queremos bênçãos. E a gente só olha porque falta. O Senhor não falta. O Senhor está disponível. Deus quer nos abençoar e se revelar. Deus quer que nós o louvemos de todo o nosso coração. Deus quer ser a fonte da nossa alegria. Quando o Senhor for a fonte da nossa alegria, nunca vai faltar alegria, porque Ele é uma fonte inesgotável.
E quando nós entendemos que a alegria está nele, que ele é a fonte, a gente pode levar essa alegria a outros. Porque infelizmente hoje nós vivemos dias onde há o maior índice de ansiedade, o maior índice de pânico, o maior índice de medo, o maior índice de depressão. Porque as pessoas estão autocentradas, em si mesmadas, acreditando que a alegria está nelas, ou em elas fazerem aquilo que bem entendem, e se afastam do Senhor e da palavra dEle. E por causa disso, se afundam no pecado, se afastam do Senhor, estão cada vez mais tristes. Mas quando as nações entenderem e ouvirem quem é Jesus, elas se alegrarão. É isso que nós vimos na viagem, queridos, quando a gente anunciava Cristo, e alguns daquelas pessoas entendiam, a face deles mudava, a feição deles era transformada. Quando nós anunciamos Cristo, e uma pessoa então entende quem é Jesus e o que Ele fez, esse é o maior presente. O maior presente não é ganhar na loteria, o maior presente é ter Jesus do nosso lado. O maior presente não é conseguir galgar cargos ou conquistar coisas. Tudo isso é passageiro e vai ser consumido pelo fogo. Tudo isso em pouco tempo vai acabar. Mas ter o nosso nome escrito no céu, ter o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso andando conosco, tomando-nos pela mão e nos conduzindo, isso traz alegria plena e eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não retenha as bênçãos que Deus tem te dado. Se Deus tem te abençoado, o propósito não é que isso fique com você, é para que você abençoe outros. Use os seus recursos financeiros. Se Deus tem te dado bênçãos financeiras e materiais, destine parte dela para abençoar outros. Destine parte dela para que outras pessoas sejam aliviadas por meio daquilo que Deus tem te dado. Não vai faltar. Não vai faltar. Quando nós investimos os nossos recursos no reino de Deus e nos seus filhos, não vai faltar. Invista mais, seja generoso. Se Deus tem te dado a bênção de poder conhecer a Cristo, não retenha isso, anuncie Cristo para as pessoas ao seu redor, não seja tímido. Seja ousado, querido. O pessoal falava, o pastor Daniel é incisivo. Querido, se eu não falar, quem é que vai falar para essa pessoa? Então, eu já perdi o medo há muito tempo. Óbvio que o que eu tento fazer é falar da melhor maneira. Mas o que eu não posso é perder a oportunidade. Se a pessoa me der a oportunidade, e às vezes nem se der, né? A Tatiane, por exemplo, citou ali, o menino não deu oportunidade, não, falou, mas eu estou aqui, eu vou falar, estou nem aí, você vai ouvir mesmo assim. Às vezes, há tempo e fora de tempo. Às vezes, Deus pode fazê-lo. E muitas vezes, Deus salvou pessoas assim. Às vezes a pessoa nem quer ouvir, você vai falar e aquilo vai incomodar e ela vai vir a crer futuramente. Não retenha. Segundo lugar, querido, o propósito supremo de Deus nas missões é adoração. Então entenda, nós não somos pragmáticos, nosso propósito não está em prestar um relatório de quantas almas foram alcançadas. Dezenas de pessoas entregaram a vida para Jesus. Dezenas de pessoas foram reconciliadas com Cristo. Centenas de pessoas foram atendidas de forma social ali, por meio do atendimento médico, por meio das nossas ações. Mas o propósito principal era de que eles entendessem quem é Jesus, para que eles adorassem a Deus e recebessem essa alegria suprema. Entenda, o propósito da gente estar aqui é para que Deus seja adorado. O centro da Igreja de Esperança é a adoração ao Senhor. Nós só estamos aqui porque o nosso propósito principal é Ele. Tudo se trata dEle e de fazer aquilo que Ele gosta. Então, se Deus manda que a gente faça missões, a gente vai fazer porque isso o agrada e nós queremos o sorriso do Senhor para nós. Nós queremos que Ele se agrade. Nós queremos fazer o que Ele quer, a obra é dEle. A igreja é dEle. Nós somos dEle. Então, nós precisamos fazer o que Ele quer. Ele quer que nós o adoremos. Então adore o Senhor, querido. Dedique tempo para isso. Para de adorar a Deus só aqui no culto.
Para de buscar a Deus só em alguns minutos. Separe tempo para se deleitar no Senhor e meditar nisso e se alegrar na presença dEle. Na presença dEle há delícias, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Em que você tem se alegrado? Alegre-se nele. A alegria das nações e dos povos é o Senhor. Que a alegria da sua vida seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus é bom.